Já pensou, querido irmão, ser acusado falsamente? Ter uma oposição sem causa nenhuma? Ou você receber um falso testemunho? É por essas e outras que vamos estudar a lição de escola sabatina de hoje. Que tem perguntas, que tem respostas, que foi para Jesus e é para nós algo de muito interesse para nossas vidas. Venha comigo. Saúdo a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, aqui estamos para honrar e engrandecer o nome do Senhor através dessa lição de escola sabatina, através desse programa, ao qual temos a possibilidade de agora estar fazendo mais uma vez. Eu quero agradecer aí primeiramente a Deus, claro, e também a você, querido irmão, que tem aí curtido nossos vídeos, que tem compartilhado essas informações, e também a cada um dos irmãos que vem colaborando conosco nesse trabalho. Que nós possamos dar o melhor, porque Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nós temos uma grande responsabilidade de levar a palavra de Deus a tantas pessoas que necessitam. Venham comigo sempre e aqui estaremos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nesse momento nos dirigir em oração e fazer aí uma prece ao nosso Deus. Pai santo e eterno que habita nas mansões celestiais, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede e mais uma vez podermos estar aqui para estudar a Tua palavra. Nos abençoa com Teu Santo Espírito, para que essas mensagens sejam de bênçãos para nós e também para aqueles que vão nos escutar. Dai a Tua direção, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, vamos abrir a nossa lição de escola sabatina, ao qual vai nos deixar hoje mais antenados em um assunto que nós necessitamos saber, que nós, irmãos, devemos estar cientes de tudo o que aconteceu e das injustiças colocadas em Cristo Jesus. O título, a lição de hoje é a lição 13 para o sábado 26 de março de 2022, que tem como título Procedimentos desonestos. Sim, meus irmãos, Cristo passou por situações terríveis e nessas situações terríveis passou por situações de sua própria, daqueles que eram próprios seus, daqueles que estavam esperando a Jesus, por procedimentos totalmente indesejáveis, ao qual Jesus teve que sofrer, que Jesus teve que morrer por causa de mim e de você, querido irmão. Vamos nos atentar a este assunto, para que eu e você possa entender mais e mais hoje o que Cristo sofreu por nós. Vamos lá. Procedimentos desonestos. A introdução dessa lição diz assim, acompanhe comigo. Os ataques do inimigo precisam ser enfrentados com a verdade de sua palavra. A mentira precisa ser desmascarada, revelado seu verdadeiro caráter, e a luz da lei de Jeová precisa resplandecer por entre a escuridão moral do mundo. Cumpre-nos apresentar as reivindicações de sua palavra. Não seremos considerados inocentes se negligenciarmos este solene dever. Ao passo que nos levantamos em defesa da verdade. Entretanto, não façamos pela defesa do próprio eu, fazendo grande arruído por ser chamados a suportar vitupério e ser falsamente apresentados. Não nos compadecemos de nós mesmos, mas sejamos muito zelosos da lei do Altíssimo. Aqui, meus irmãos, tem uma nota recheada de informação, ao qual nós podemos entender
que o inimigo ele está fazendo de tudo para atacar aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. E nós, irmãos, devemos e sabemos que nós seremos, quando estivermos do lado da verdade, seremos aí atacados com mentiras e falsas acusações do que é o dever e andar nos caminhos do Senhor. Aqui também diz, irmãos, cumpre-nos apresentar as reivindicações de sua palavra. Nós devemos cumprir a palavra do Senhor. Devemos aí mostrar que a eficiência da palavra de Deus ainda existe. E nós devemos estar aí alinhados de acordo com a palavra do Senhor. Vai doer a muito? Sim, meus irmãos. Mas que possamos estar fiéis. Não vamos nos desanimar, mas que possamos estar aí sempre levantando aí a bandeira da verdade, ao qual eu e você devemos ser aí responsáveis. E isso, irmãos, vai deixar claro o quão Jesus teve que passar por defender a verdade, por ter falado do amor, por ter falado, irmãos, de palavras unicamente de amor, ao qual era para todas as pessoas. E mesmo assim foi o que o diabo foi armado de trampas contra o nosso Senhor. Mas algo vai nos ensinar nessa lição, o que nós devemos fazer quando passarmos por situações assim. Vamos lá então, a primeira pergunta dessa lição, que diz assim: que manipulações e intrigas com o propósito de tirar a sua vida caracterizaram o comportamento dos governantes judeus para com o Filho de Deus? Para nos ajudar, queridos irmãos, eu quero convidar neste momento o obreiro bíblico, irmão Kaique Gomes, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Kaique, seja bem-vindo e é contigo, querido irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em vossos corações. Para mim é uma alegria poder colaborar uma vez mais com o departamento de multimídia, onde estão realizando esse estudo da lição do Escola Sabatina, e hoje eu vou responder a pergunta de número 1 da nossa lição de número 13, sábado 26 de março, titulado Procedimentos Desonestos. E a pergunta de número 1 disse assim: que manipulação e intrigas com o propósito de tirar sua vida caracterizaram o comportamento dos governantes judeus para com o Filho de Deus? Bom, os líderes religiosos tiveram que persuadir os governantes romanos a sentenciar a Jesus. Sentenciar a quê, Kaique? Sentenciar a morte. Porque não tinha autoridade para fazê-lo. Por isso que aqui o versículo fala: formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. E os romanos haviam tirado dos líderes religiosos a autoridade para aplicar a pena capital, a pena tal, a pena de morte. E politicamente isso parecia melhor para os líderes religiosos, apesar de tudo, ainda mais quando se tratava de assumir a responsabilidade pela morte do Messias, pela morte de Jesus. E eles queriam que a responsabilidade recaísse sobre quem? Sobre os romanos, para que assim as pessoas não os culpassem. E eles prenderam Jesus com base em fundamentos teológicos sobre blasfêmia, e levando em conta que essa acusação, essa blasfêmia não seria válida na corte romana. E eles tiveram que encontrar uma razão política para matar quem? Para matar Jesus. E sua estratégia teria que consistir em apresentar Jesus como um rebelde, aquele que fingia ser Deus, e a mais que fingia ser Deus, e mais importante que quem? Mais importante que César. E se damos leitura aqui no livro de Salmos, vemos que, pois ouviu a murmuração de muitos, vemos aqui que eles estavam murmurando também contra quem? Contra Jesus. Vamos entender o que significa murmurar, para entender essa resposta da pergunta de 1.
Qual é o ato de murmurar? Bom, estava buscando, investigando, e fala que o ato de murmurar é falar mal de algo ou de alguém. Maledicência. E existe dois verbos para murmurar. O primeiro é verbo transitivo, dizer em voz baixa, segredar. E o verbo intransitivo é produzir murmúrio ou sussurro, queixar-se em voz baixa e falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, a palavra murmurar, ela também vem do latim, murmur, que significa ruído de mar, e murmurar significa fofocar, falar em tom de difamação, difamatório, ou se queixar de algo ou de alguém. E a murmuração tem um poder maligno em destruição, poder de afastar você e outras pessoas da vontade do Pai. Então, tanto o sacerdote, os líderes religiosos, eles estavam murmurando, blasfemando contra quem? Contra Jesus, e queria levar a matar a Jesus. E murmurar desagrada a Deus. Podemos ver a história do povo de Israel no Egito. Eles tiveram de tudo, mas sempre murmuravam de Deus. Deus deu o alimento do céu, o maná que caía do céu, e ainda assim o povo foi ingrato e reclamava, e o faziam com tanta audácia que chegava a afirmar que seria melhor ser escravo do Egito, pois lá eles tinham comida e a comida era boa. Imagine só como é. Então, e quando nós murmuramos também contra Deus, estamos dizendo que Deus não presta. Quando murmuramos contra Deus, afastamos as bênçãos de Deus. E a murmuração, ela é um atraso de vida. Murmuração também é um pecado, querido irmão, porque murmuração é incredulidade. Incredulidade é pecado. Então, quando nós murmuramos, estamos pecando contra Deus. Pois, em boa parte da Bíblia, a murmuração ela é tratada como uma reclamação. Não tanto como reclamação, mas sim como uma rebeldia. Porque a nação, o povo de Israel, estava se rebelando contra Deus, o que havia sido dado de melhor para eles. Deus os libertou, os alimentou, e ainda assim eles foram rebeldes contra Deus. Então o pecado da murmuração é da ingratidão. Então aí levou o povo de Israel ao pecado da idolatria. Então, murmuração mostra sobre nós, mostra um coração invejoso, mostra a falta de fé e também revela a nossa ingratidão e revela a nossa incredulidade contra Deus. Então, geralmente, quando murmuramos por coisas que não temos e porque queremos essas coisas, vemos que outros têm essas coisas, ou ainda porque não acreditamos que Deus poderá transformar a nossa realidade, ou ainda porque somos insaciáveis e queremos sempre mais daquilo que geralmente já temos, mas queremos mais, não necessitamos. Então, às vezes murmuramos por coisas que não temos e por coisas que queremos ter, ou por coisas que já temos e queremos mais. Então, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para não cair nesse pecado da murmuração. Sabemos, para finalizar, Deus enviou o seu Filho, Cristo, para morrer por nós, pelo seu povo judeu, pelos gentios, e já é um motivo para agradecer, não é um motivo para murmurar. Devemos ter essa frase que o apóstolo Pablo mencionou em Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter cuidado em murmurar contra Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Kaique, pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado e que Deus te abençoe mais e mais, para que você possa estar sendo aí guiado sempre no caminho do Senhor, no ministério ao qual você aí vai estar enfrentando no seu novo desafio. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos. E aqui, meu querido irmão, e aqui, queridos irmãos, a gente viu
o que foi que aconteceu para levar Jesus às manipulações e intrigas que foram feitas, para tirar Jesus do propósito que ali estava diante dele naquele momento. Ali foi feita espionagem, foi feito complô, foi feito o suborno de testemunhas para tergiversar, para contradizer a verdade. E entre outras acusações foram colocadas em Jesus. Tudo para quê? Para que Jesus fosse acusado. E assim, irmãos, as trampas do inimigo, a gente pode ver que ele estava usando ali daqueles homens que ali estavam, aqueles que eram autoridades da lei, que eram sacerdotes do templo, para que levasse Jesus a um julgamento totalmente tendencioso, totalmente contra a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus é bem clara, justamente ali, irmãos, no 9º mandamento, né? Para não levantarmos falso testemunho contra o nosso próximo. E aí esses sacerdotes, queridos, estavam fazendo tudo contra a lei de Deus, para que Jesus recebesse falsas condenações. E aqui, queridos, é algo que nós devemos estar atentos. Será que vale a pena fazermos isso? Será que vale a pena usurpar a verdade, tirar a verdade do caminho para fazer outras coisas que não é da vontade do Senhor? Querido irmão, isso aconteceu com Jesus. Jesus ali íntegro, falando a verdade, defendendo o amor, todas as coisas. O que é que estavam fazendo aí os inimigos? O que é que estava aí fazendo para que Jesus caísse em tentação, para que Jesus aí sofresse consequências? A gente acaba de ver. Por aí, queridos irmãos, a gente já sabe o quanto Jesus teve que sofrer por mim e por você. Ele não só morreu, primeiro ele como Deus, ele agora se revestiu de carne como ser humano, aí com o ser humano com 4.000 anos de pecado, para ver essa terra, não só para morrer, mas para passar por provações dessa maneira, irmãos. Provações a qual eu e você já teria desistido, por o povo ingrato, ao qual o nosso Deus veio do céu para nos salvar, e assim fizeram situações terríveis com ele. Vamos lá, irmãos, a segunda pergunta dessa lição, e o primeiro subtítulo diz assim: oposição sem causa. E a pergunta é dessa maneira: o que relatam as Escrituras sobre os enganos e conspirações usadas contra o inocente? Quem vai nos ajudar com esta resposta? Eu quero convidar aí a nossa irmã Elaine, lá de Valença do Piauí, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Elaine, seja bem-vinda, é contigo. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Para mim é um enorme prazer estar mais uma vez aqui colaborando com o estudo da nossa lição, e hoje estarei colaborando com a segunda pergunta, que diz o seguinte: o que relatam as Escrituras sobre os enganos e conspirações usadas contra o inocente, Jesus? As Escrituras relatam, aqui no livro de Salmos, que eles usaram palavras odiosas e também pelejaram contra Jesus sem causa. Como na própria pergunta diz, Jesus era inocente, então não tinha causa nenhuma. Portanto, os fariseus, aqui na nota fala, que eles procuraram algum pretexto para matar Jesus. Então, o que foi que eles começaram a falar? Eles começaram a declarar que os ensinos de Cristo, eles eram contrários às leis de Deus. Só que nós sabemos que isso não é verdade, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele foi exemplo em tudo, e principalmente na lei de Deus. E Jesus, além de cumprir a lei, era bem diferente dos fariseus, porque os fariseus, eles cumpriam a lei, mas era só por questões de normas. E Jesus, ele cumpria a lei com a essência da lei, que é o amor. Então, isso é muito de contra com o que os fariseus viviam, porque aí vem Jesus e dá oportunidade de salvação, de perdão para todos aqueles pecadores que os fariseus que os fariseus excluíam, aqueles tipos de pessoas que eram excluídos por eles fariseus. Então veio Jesus e ele cumpria a lei da forma correta para deixar de ensinamentos para nós. Então os fariseus começaram a ficar chateados com isso e procuravam de qualquer forma
atacar Jesus, até que eles usaram esse pretexto de que Jesus Cristo estava sendo contra a lei de Deus. Então, essa é a minha colaboração de hoje. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos e até mais. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, irmã Elaine, pela tua participação aqui conosco neste momento. Que Deus te abençoe, minha irmã, por estar sempre aí desejosa a participar aqui conosco nesse trabalho. Que Deus te abençoe sempre. Saudações aí para os nossos irmãos de Valença do Piauí. Que Deus os abençoe sempre. Aqui, irmãos, a gente vê a oposição que estava sendo colocada sobre Jesus. Jesus aí, a gente viu o que fizeram para levar ele a uma condenação injusta. Executaram um plano de perseguição para buscar um pretexto para matá-lo. Era isso que estavam fazendo. Esse foi o trabalho que estava sendo feito ali por homens, o inimigo usando homens para levar Jesus a um julgamento, pensando assim que Jesus desistiria do seu propósito. Mas essa notinha dessa lição é muito importante, diz dessa maneira. Aqui no meio diz assim: os dirigentes em Jerusalém tinham enviado espias a fim de procurar qualquer pretexto para matar a Cristo. Ele respondeu apresentando-lhes uma prova de seu amor pela humanidade, seu respeito pela lei e o poder que tinha de libertar do pecado e da morte. Assim lhes deu testemunho: deram-me mal pelo bem e o ódio pelo amor. Tudo o que Jesus queria demonstrar aqui era o seu grande amor, o grande amor de Deus, ao qual deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus demonstrou isso, mas qual foi a paga de Jesus por demonstrar o amor, por ter feito tantas coisas por nós? Irmãos, foi terrível. Foi um plano de perseguição, foi um plano de matar a Cristo Jesus. Irmãos, a gente pode ver aqui que não foi fácil o que Jesus encontrou aqui nessa terra. Algo terrível, ao qual teve que pagar por mim e por você. Cabe nós agora, irmãos, pensarmos melhor como estamos retribuindo esse grande amor de Jesus por cada um de nós. Meus irmãos, prestemos atenção nessa lição, porque temos muito a aprender e muito a agradecer pela vontade de nosso Deus. Vamos agora, irmãos, à terceira pergunta dessa lição, e a mesma diz dessa maneira: o que foi profetizado sobre as acusações que os inimigos de Deus lançariam contra seu Filho? Para nos ajudar, irmãos, com esta resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Yuri Clã, ali do Rio de Janeiro, para colaborar conosco. Irmão Yuri, seja bem-vindo mais uma vez. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de grande alegria e uma honra poder estar participando de mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a pergunta direcionada foi a pergunta de número 3. Vamos ver o que essa pergunta tem para nos mostrar. Primeiramente, ela vem perguntando o que foi profetizado sobre as acusações contra o Filho de Deus. A gente vê aqui em Salmos 109, versículo 2, que nos diz da seguinte forma: pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Aqui foi dada a profecia. E será que é verdade? Será que ocorreu dessa forma? Vamos então ver o que nos diz então em Mateus 26, 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Eles estavam usando falsas acusações, estavam inventando mentiras contra Jesus, para poder lhe condenar à morte. Olha só também alguns textos que Ellen White deixou. Nossos inimigos poderão triunfar, poderão falar palavras mentirosas, sua língua
caluniosa poderão difamar e inventar falsidades, mas não seremos abalados. Sabemos em quem cremos. Não corremos nem trabalhamos em vão. Jesus nos conhece. Olha uma frase bem forte. O dia do ajuste de contas se aproxima e todos serão julgados de acordo com as obras do corpo. Olha só, um texto bem claro e bem forte. Jesus foi inventado mentiras para o acusar. Muitas das vezes também inventam mentiras para nos acusar. Mas aqui diz o que? Que no dia do ajuste de contas se aproxima e todos serão julgados de acordo com as obras do corpo. E será que lá seria apresentado mentiras? Não. Da mesma forma como Jesus é a verdade, né? Ele não usa mentiras. Ele fala somente a verdade. E aqui eles tentavam de tudo, de todas as formas, conseguir acusar a Jesus. A ponto de fazerem mentiras, de planejarem, de buscar testemunho contra Jesus para poder dar a sentença de morte. Mas mesmo assim não conseguiam. É verdade. Vamos ver o que Ellen White também nos diz na próxima parte. É verdade que o mundo é sóbrio. A oposição poderá aumentar. Os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e endurecidos em sua iniquidade. Mas apesar de tudo isso, não seremos abalados. Não corremos irresolutamente. Não. Meu coração está firmado, confiante em Deus. Temos um Salvador perfeito. Podemos regozijar-nos em sua magnífica plenitude. Que palavras! Em outras palavras, não temas, pois estamos descansando no braço de Jesus. Irão falar falsos testemunhos, mas não precisamos temer. E voltando para a pergunta, né? O que foi profetizado então sobre as acusações que o inimigo de Deus lançaria contra seu filho? Seriam falsos testemunhos, inventariam mentiras para poder de qualquer forma poder dar a sentença de morte a Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Yuri, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre. E saudações aí aos nossos irmãos de Rio de Janeiro, que estão aqui colaborando conosco mais uma vez, que estão nos assistindo, que estão curtindo, que estão compartilhando essas mensagens. Que Deus os abençoe sempre, meus queridos. Principalmente nosso irmão Yuri aí, que está aí conosco mais uma vez. Aqui, meus irmãos, vimos mais uma pergunta. O que foi profetizado sobre as acusações? E de uma vez digo a vocês, a profecia disse que os inimigos utilizariam o quê? A mentira para levar a cabo o plano contra Jesus. Utilizariam falsos testemunhas para acusá-lo e condená-lo. Irmãos, olha só, né? Mais uma profecia cumprida, ao qual deveria acontecer, ao qual a Bíblia já estava afirmando do que iria passar do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus passou por isso. E Jesus se manteve firme. Olha o que diz essa nota dessa lição, esse trecho. É verdade que o mundo é sombrio, a gente já sabe. A oposição poderá aumentar, como vem aumentando. Os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e endurecidos em sua iniquidade, em seu pecado. Mas apesar de tudo isso, não seremos abalados. Não corremos irresolutamente. Não. Meu coração está firmado. Confiante em Deus, temos um Salvador perfeito. Podemos regozijar-nos em sua magnífica plenitude. Irmãos, a gente sabe, a gente vem vendo, dói,
pois sabemos que assim foi no passado que aconteceu com Jesus. E assim acontece hoje, quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, quando nós fazemos uma decisão nos caminhos de Deus e voltamos atrás. Estamos mais uma vez negando a Cristo Jesus. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Será que eu e você estamos nesse mesmo caminho? Meus irmãos, a verdade é que o mundo é sombrio, mas que eu e você possa permanecer firme em Cristo Jesus, porque temos um Salvador perfeito e nele podemos ter o quê? Magnífica plenitude de todas as coisas. A palavra do Senhor é clara. Isso é um ânimo que vem dando a mim e a você, querido irmão, que devemos estar fazendo hoje. Pensemos nisso para que possamos estar firmes em seus caminhos, fazendo a sua santa vontade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe para que possamos estar aí firme mais e mais nesses retos caminhos, estando fortalecido em Cristo Jesus. Vamos agora, irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: falso testemunho. E a quarta pergunta diz dessa maneira: apesar do 9º mandamento e de muitos textos bíblicos que proíbem expressamente o falso testemunho contra o próximo, o que se apresentou contra Jesus? Para nos ajudar, irmãos, com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso pastor, Lauro Vasconcelos, ao qual não está no Brasil hoje. Vamos ver onde é que ele está e quais são as novidades aonde é que ele esteja aí. Vamos agora convidar o nosso pastor Lauro. Seja bem-vindo, pastor. Olá, queridos irmãos. Paz e graça seja com todos vós. Bom, eu estou aqui na Colômbia, mais precisamente em Bogotá, em um dos escritórios da União Colombiana, e é daqui, da Colômbia, que eu gostaria de agradecer aos irmãos responsáveis por pela retomada das lições de Escola Sabatina, por dar-me hoje também essa pergunta e juntos nós podermos crescer e conhecer um pouco mais da Palavra do Senhor. Mas antes de nós entrarmos diretamente na lição, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho o colégio que nós temos aqui em Bogotá, da igreja. Um dos 4 colégios que a União Colombiana tem e também as oficinas, os escritórios da União Colombiana. Vamos lá? Vamos dar um passeio? Então, como eu dizia, esse é o nosso colégio aqui em Bogotá. Nós temos aqui algumas salas de refeitório. Aqui nós temos as salas de aula, embaixo e em cima, vendo? Aqui, ó, na parte de baixo também temos a igreja. Tá? Esse é o nosso colégio em Bogotá, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho como que é a dinâmica. E aqui são os escritórios. Vamos dar uma cortada aqui para mostrar para vocês os escritórios. Ok, vamos subindo por aqui. Então, esses são os escritórios da União Colombiana. Recursos humanos e livraria. Entrando, cozinha. Reunião de comissão no presidente, pastor Alex Linares, tesoureira, escritório da tesouraria, escritório da presidência. Pastor, um olá para os irmãos em Brasil. Que les bendiga, que alegria. Aí está. Como se dice hola? Olá nomás. E aqui vamos. Tesouraria. Aqui tem um banheiro. Continua. Aqui, mais profundo. Esse é o meu escritório, por enquanto, de auditoria. Bem, depois desse pequeno passeio aí pelo nosso colégio, pelos escritórios, né, da União Colombiana, vamos agora estudar a quarta pergunta da nossa lição, que fala acerca do falso testemunho. Diz, apesar do 9º mandamento e de muitos outros textos bíblicos que proíbem expressamente o falso testemunho contra o próximo, o que se apresentou contra Jesus? Bom, nós estamos estudando nessa lição todo o processo que levou à crucifixão de Jesus e estamos vendo como eles
falsificaram todo o processo e como eles perverteram todas as coisas para poder chegar ao seu propósito. Aqui fala acerca das falsas testemunhas que eles conseguiram contra Jesus. Eles tiveram uma acusação, fizeram uma acusação a Jesus que ele ia destruir o templo. O templo era o maior símbolo dos judeus naquela época. O símbolo representava a presença e a soberania de Deus sobre o povo judeu. Então, quando eles disseram, né, que Jesus disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, eles acusaram Jesus de estar atentando contra a principal instituição judaica. E isso era condenável, né? Poderia ser julgado pelo povo. Só que nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, que isso foi a base de uma subordinação. Que essa acusação, óbvio, ela era infundada. E aí é onde nós entramos acerca do falso testemunho. O que representa o falso testemunho para nós? E até onde que os nossos conceitos, os nossos preconceitos nos levam com relação à verdade. Pois nós estamos vendo que os judeus tiveram todas as oportunidades possíveis e imagináveis de se arrependerem. Mesmo quando eles foram prender Jesus, né? Primeiro aquele poder que fez com que eles caíssem ao piso, depois as próprias palavras de Jesus dizendo: por que vocês vêm de noite? Por que vocês vêm com pedra, com pau? Eu estou aqui todos os dias no templo, por que vocês não me prenderam? Então todas essas eram oportunidades para que os judeus se convertessem. Porém, infelizmente, eles estavam com o seu coração cauterizado, sua consciência, sua mente já não ouvia mais, já não entendia mais o que é a verdade. E aí a mentira passa a ser para eles a verdade. Esse é o grande perigo que nós corremos hoje. Quando nós mentimos, e nós podemos mentir de muitas maneiras, e talvez a mais comum delas seja não viver o cristianismo de verdade, né? Mentir na nossa relação com Deus, isso vai cauterizando a nossa mente, vai fazendo com que nós tenhamos atitudes irracionais, assim como os judeus tiveram. Nós não podemos mentir porque o nosso corpo, a nossa mente, ela precisa ser sensível ao Espírito Santo. E pior é o nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa boca pode ser uma fonte de vida, como também uma fonte de maldição. Quantas amizades são rompidas por uma mentira? Quantos casamentos são quebrados por uma mentira? Quando nós mentimos contra o nosso próximo, nós estamos afrontando a Deus, já que o nosso próximo é criado à semelhança de Deus. Então, a mentira não deixa de ser um pecado também contra Deus. E ela pode acarretar um mal muito grande. Surge então a pergunta: o que é a verdade para nós? O que é a verdade para você? O que o desrespeito contra o próximo pode fazer na sua relação com Deus? Quando você mente só contra o próximo? Ou também mente contra Deus? Meu desejo é que nessa lição ou nessa pergunta nós possamos entender que nós temos que ter uma relação verdadeira com Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe das nossas intenções. Ele sabe de cada uma das nossas ações, de cada um dos nossos propósitos. E nós não podemos mentir a Ele. Nós precisamos entregar a nossa vida de verdade e ter um relacionamento fiel com Deus. Da mesma forma com que nós devemos tratar o nosso próximo, sempre com justiça e sempre com a verdade. Que o Senhor Jesus more no teu coração, pois Ele é a grande fonte da verdade, para que tudo que você faça possa ser sincero, possa ser de coração e não possa ter nenhuma falsidade. É meu desejo em Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Lauro, pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado também por trazer essas informações aí da nossa igreja, do trabalho, da obra do Senhor, aí também em Colômbia, pelo esse belíssimo colégio aí, onde são distribuídos aí bastante conhecimento,
principalmente aí na educação secular, quanto também no ensinamento e no princípio da palavra do Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos de Colômbia por esse grande trabalho. Eu vi dizer que tem 4 colégios aí, né? Ainda temos escola missionária. Queridos jovens que têm o desejo também, não quer ir ao Peru, não quer ir à Argentina, pode ir à Colômbia também, ao qual pode estar participando aí da nossa escola missionária. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa obra em todos os lugares do Brasil e do mundo, que é assim que nós devemos estar alegres de ver a nossa obra, a obra do Senhor estar avançando mais e mais. Que Deus abençoe. E obrigado também, pastor, pela tua participação aqui conosco. E aqui, meus irmãos, a gente viu mais uma pergunta, né? A gente viu aqui qual foi o testemunho que foi feito, o que se apresentou contra Jesus. O pastor já declarou aí bem claro o que foi que aconteceu, mas vou aí confirmar mais uma vez. Eles pervertiram o povo, proibiram, dizendo que Jesus proibia pagar o tributo a César e considerou que o Messias, porque Jesus também era uma acusação, porque Jesus considerava o Messias e rei dos judeus. Então foram essas acusações que aí foram postas aí sobre Jesus. Então aí, irmãos, a gente vê quantas ardilosas armadilhas, quantas trampas foram feitas. E aí, claro, né, mais uma vez, apesar do 9º mandamento dizer que não devemos levantar falsos testemunhos, Anás e Caifás estavam levantando esses eram sacerdotes, né, levantando aí falso testemunho contra aquele que veio para salvá-los. Olha, irmãos, os principais aí da igreja, nesse momento, fazendo trampas horríveis contra o nosso Senhor. O mandamento é bem claro, mas eles estavam quebrando o mandamento, eles não estavam importando mais com nada, estavam aí, eles não estavam suportando a verdade que Jesus veio trazer, e como Jesus veio trazer com amor, estavam fazendo de tudo contra o nosso Senhor. Uma parte da notinha diz assim: José também, ele foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa da sua virtude. Assim Cristo foi desprezado e rejeitado, porque sua vida justa, abnegada, era uma repreensão ao pecado. Assim também, irmãos, José, por ser justo, por estar aí agindo de uma maneira ao qual Deus pedia de seus servos, ele foi também jogado na prisão. Jesus também passava por algo assim. Tudo por quê? Porque estava fazendo o que? A vontade do Senhor. E o inimigo, ele não quer que façamos a vontade de Deus. Então vamos incomodar, irmãos. Mesmo que possamos sermos jogados na cárcere, como diz que o povo de Deus será no tempo do fim, permanecemos fiéis, porque temos um Salvador, e esse Salvador, ele já venceu por nós. Que possamos ter essa certeza de coração e andar nos caminhos de nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos aí agora à 5ª pergunta dessa lição. E a 5ª pergunta diz assim: que falso testemunho se pronunciou? O que se pode concluir sobre a consciência de tais pessoas que viram tantas bênçãos que Jesus derramou sobre o povo e ainda mentiram? Irmão, mais uma pergunta aí forte, hein? E vamos ver o que aconteceu. E para sabermos o que aconteceu, convido o irmão Herman Klein, aí de São Paulo, que colabore conosco também nessa resposta. Irmão Herman, seja bem-vindo mais uma vez. Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bom, foi me incumbido mais uma vez para poder responder a pergunta dessa maravilhosa lição que estamos estudando. E a pergunta vem assim: que falso testemunho se pronunciou contra Jesus? Bom, nós podemos dizer, no texto bíblico vem e fala que se levantaram, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. Então falaram coisas para Jesus que nem mesmo Jesus sabia. Então, que realmente não era verdade. Eles falavam que Jesus não era o Filho de Deus, que veio a serviço de Satanás, que ele ficava falando blasfêmias contra o nome de Deus. E essa poderia dizer que são uma das principais acusações contra Jesus. Então, Jesus foi muito caluniado pelo seu próprio povo, pelos próprios rabinos que estavam ali para guardar
a lei e para que estasse guardando, para que quando Jesus chegasse a esta terra, eles pudessem ser o primeiro a saber. Segunda parte da pergunta. Vem dizendo assim a segunda parte da pergunta ainda. O que se pode concluir sobre a consciência de tais pessoas que viram tantas bênçãos que Jesus derramou sobre o povo e ainda mentiram? Bom, irmãos, aqui voltamos mais uma vez naquela parte. Muitas pessoas viram muitas bênçãos, principalmente os rabinos, que eram o portador da palavra de Deus, que tinha ali como estudar todos os dias. E ele foi uma das principais pessoas que estavam por detrás da morte de Jesus, da crucificação. Mesmo depois de ver tantas bênçãos que Jesus tinha feito, eles ainda mentiram e caluniaram a Jesus. E a consciência dessas pessoas era uma consciência muito egocêntrica, eram pessoas egocêntricas que estavam mais preocupados com o seu próprio eu do que com a vinda de Jesus nessa terra. Muito obrigado, irmão Herman, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meu querido. Possa te dar mais e mais conhecimento e desejo para estar colaborando aí na obra do Senhor. Muito obrigado. E aqui, queridos irmãos, vimos mais uma resposta. Uma resposta que nos faz pensar até onde vai a crueldade do ser humano. Como fazer isso com nosso Senhor? Fizeram aí acusações que Jesus derrubaria o templo. Falaram também que foram induzidos por Satanás a mentir e subornar pelos líderes para testificar falsamente. É isso que a gente consegue concluir do que eles fizeram e como ficaria a consciência dessas pessoas. Que terrível, irmãos. Até onde o homem pode chegar, até onde o homem em seus pecados pode estar colocando culpa no Senhor. Irmãos, a gente vê o inimigo está aí raivoso, com raiva daqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Assim também seremos nós, irmãos, seremos acusados. Se estivermos agindo de acordo à vontade do Senhor, seremos falsamente acusados de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas tentarão levantar falso contra nós. Tudo por fazer aí a vontade do Senhor. Meus irmãos, a gente vê, que essas lições têm a nos ensinar. O como essas respostas, o como essas notas, esses textos inspirados deixam para nós. Eles levantaram aí falsas testemunhas, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Jesus aqui fala, Davi aqui vem falando, o salmista vem falando aqui, coisas que Jesus não tinha falado, pessoas estavam inventando contra o Senhor. Que terrível, aquele que veio só para ajudar, aquele que veio para curar aqueles que estavam enfermos, aquele que estavam e não enxergavam, não andavam, que estavam endemoniados. Jesus veio apenas para fazer o bem e mesmo assim foi justiçado dessa maneira, irmãos. Que terrível, que terrível. Mas que nós possamos estar pensando, irmãos, como nós podemos fazer melhor, como nós devemos ser humildes e andar aí em oração e vigiando para não cometermos as mesmas situações, como muitas pessoas vêm fazendo hoje. Vamos, irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: sem resposta a falsas acusações. Vamos ver o que Jesus fez e como nós também devemos nos comportar. Vamos à sexta pergunta, que diz dessa maneira: qual foi a resposta de Jesus às calúnias que se pronunciaram contra ele? Que princípio estabeleceu para todos os que estiveram em uma situação similar, mentindo e sendo condenados inocentemente? Para nos ajudar, irmãos, com essa resposta, eu quero ver aí o pensamento da nossa irmã Francisca quanto a isso. Que Deus te abençoe, irmã Francisca, desde já. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos os irmãos nesta noite. Eu quero agradecer também pelo convite que me foi feito pelo irmão Wilton para poder estar colaborando com uma pergunta dessa lição. Que o Senhor queira abençoar esse trabalho, essa obra, que siga crescendo para a honra e glória do seu santo nome, que a sua vontade seja cumprida, Então eu vou participar aqui com a pergunta de número 6,
Ela tem inclusive aqui um subtítulo que fala assim: sem resposta a falsas acusações. Qual foi a resposta de Jesus às calúnias que se pronunciaram contra ele? E que princípio estabeleceu para todos os que estiveram em uma situação similar, mentindo e sendo condenados inocentemente? Bom, Jesus ele foi conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás, e ali os escribas, os anciãos, estavam todos reunidos. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho ali presente buscavam o quê? Buscavam acusações falsas contra o Senhor Jesus. Buscavam caluniá-lo para o levar à morte. Mas o que nos diz a palavra de Deus no livro de Salmo 38? Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então o Senhor Jesus, ele ficava simplesmente mudo, não dava resposta nenhuma às acusações daquelas pessoas. Muitos o acusavam injustamente, porque ele não tinha do que acusar o Senhor Jesus. Ele foi apenas fazer o quê? O bem a todos aqueles que o procuravam. E aqui a notinha da pergunta fala: pacientemente escutava Jesus os contraditórios testemunhos. Jesus simplesmente se mantinha ali calmo, sereno, apenas ouvindo as acusações, ouvindo as mentiras que vinham sobre ele. Em nenhum momento ele se manifestou, em nenhum momento ele se respondeu a nada daquilo. Como cordeiro mudo não abriu a sua boca em nenhum momento. Suportou todas aquelas acusações, suportou com dignidade, suportou com paciência, deixando que eles falassem o que bem entendiam, o que bem vinha à sua mente. Porque ele nada temia, porque ele era o quê? O Filho de Deus. E ainda continua aqui dizendo: Pilatos, e disse-lhe então Pilato: não ouves quanto testifico contra ti? Pilatos já estava incomodado, então falou isso aqui, e nenhuma palavra lhe respondeu. Diante dessa pergunta de Pilatos, ele também ficou quieto, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então isso é um exemplo para nós também, como filhos seus, que não nos deixemos elevar pelas acusações do inimigo, do diabo, que está sempre ao redor daqueles que buscam o Senhor Jesus. Que possamos também buscar essa paciência que o Senhor Jesus teve também, para poder nos posicionar diante das acusações que vierem sobre nós. E que o Senhor queira abençoar também a sua santa palavra e que continue ao nosso lado, que a nossa fé cresça a cada dia em Cristo Jesus, assim como o Senhor tinha fé no Pai Celestial. Amém. Muito obrigado, irmã Francisca, pela tua participação, por estar colaborando aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe mais e mais. E aqui, meus queridos irmãos, vemos como nós devemos proceder. Nós que confiamos no Senhor, que somos fiéis, devemos proceder. Eu lembro agora de um reformador na fé, João Rosso, ao qual foi aí acusado de tantas coisas também, e sendo queimado vivo aí em uma fogueira, ele teve ali a paciência, teve a calma de permanecer fiéis à vontade do Senhor. E ali sendo queimado, ele não acusou aquelas pessoas, mas foi queimado vivo, e nesse momento ele ainda cantava o nosso Deus. E Jesus está dizendo aqui para que possamos ser o quê? Pacientes.
para que possamos confiar no Senhor, que possamos escutar, que possamos nos calar. Se confiarmos no Senhor, irmãos, Ele vai nos dar a libertação. Que seja deste mundo, que seja dessas acusações, para uma liberdade eterna. Nisso devemos estar aí, colocando os nossos joelhos, colocando os nossos passos e confiando fielmente no Senhor. Que possamos ter esse pensamento para nós. Muita gente vai nos caluniar, vai falar tantas coisas, mas que possamos ser pacientes, que possamos usar do silêncio, para que essa própria pessoa possa tropeçar em suas próprias palavras, que é isso que acontece contra aqueles que vai contra a vontade do Senhor. E agora, irmãos, estamos chegando aí à 7ª e última pergunta dessa lição, ao qual temos muito a nos ensinar também. E diz assim a 7ª pergunta: que tipo de resposta deu Jesus diante de tal situação? Como podem seus filhos aprender a pagar o mal com as boas obras, como ele fez? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aqui o nosso irmão Abraão, ali de Campina Grande, na Paraíba. Irmãos, prestem atenção. Esteja com todos os irmãos e todos que estiverem ouvindo ou for ouvir esta palavra. Então, a lição da escola sabatina, a 7ª pergunta, faz uma pergunta muito interessante. Que tipo de resposta deu Jesus diante de tal situação? Então, quando Jesus estava aqui na terra, muitas situações aconteceram com ele, muitas afrontas aconteciam com ele, o pessoal afrontava muito o Salvador. E que tipo de resposta ele dava a essas pessoas que o provocavam? Ele dava respostas bruscas, mas é claro que não. O Senhor sempre tratava com muito amor, com muito carinho, procurando essas pessoas entender o grande amor que ele sentia por cada alma. Dessa mesma maneira também devemos nós amar as pessoas, para que as pessoas sintam-se amadas por nós. A pessoa, quando vir nos afrontar, não tem que a gente também afrontar as pessoas, ficar dizendo as coisas com as pessoas. Então, cadê o nosso amor? Então, a segunda pergunta é como pode ser filhos aprender a pagar mal por mal? Não podemos pagar nem o mal por mal. Cristo nunca fez isso. Cristo nunca pagou nem o mal por mal. Cristo sempre pagou o mal com o bem. E da mesma maneira Ele está nos pedindo que a gente possa vir também a pagar o mal com o bem. Amar as pessoas, levar a mensagem de Cristo para as pessoas. É isso que Cristo quer de cada um de seus seguidores: fidelidade, humildade, mansidão, o amor fraternal. O amor fraternal não pode faltar no cristão. Que podemos nós, pela graça do Senhor, dar a resposta conforme o Salvador deseja. Devemos amar as pessoas como o Salvador deseja, mesmo as pessoas estando erradas. Cristo estava totalmente certo e Cristo nunca deixou de amar as pessoas. Que Deus do céu nos cubra de bênção. Muito obrigado, irmão Abraão, pela tua participação aqui conosco, aí das terras de Nordeste. Que Deus abençoe, para que você também possa ser abençoado, que você aí, irmãos, possa estar cumprindo, o que o Senhor quer que possa nós estar fazendo, que possamos aí dar uma resposta de amor, assim como fez Jesus, perdoando e ajudando os seus inimigos. E é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente venha perdoar. Assim, Jesus ali na cruz, naquele último momento, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Jesus, a todo momento, ele demonstrou amor. Jesus, ele demonstrou compaixão pelos que estavam fazendo coisas que nem sabia que estavam fazendo. E isso é um exemplo para nós, meus irmãos. O quanto nós devemos estar aí confiantes no Senhor. Que possamos nós ter esse desejo, esse pensamento de agir na vontade de Deus. E assim como agimos em amor, lembrem aí, irmãos, do nosso irmão Abraão aí em Campina Grande, ao qual aí está construindo uma igreja com a graça de Deus já inaugurada, mas aí precisando, irmãos, das suas colaborações para que essa obra possa ser terminada. Que possamos também fazer um gesto de amor e compartilhar, irmãos, esse trabalho que aqui está sendo feito da obra de Escola Sabatina e também colaborando com o nosso irmão aqui através desse Pix, que você pode estar ajudando para que essa igreja aí possa ser concluída. Que Deus possa abençoar a você primeiramente por estar colaborando com esse trabalho. Nosso irmão está fazendo esse belíssimo trabalho e precisa de você, que também possa estar aí trabalhando nesse sentido. Colabore aí com o nosso irmão aí de Campina Grande, com essa igreja aí, ao qual já foi inaugurada, mas ainda faltam algumas coisas para que sejam terminadas. Pensem nisso, deem de coração que seja para a obra do Senhor. Amém? E aqui, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição de Escola Sabatina. Que essa lição possa ter trazido aprendizado para nós. Que possamos estar firmes no Senhor, reconhecendo o que Ele fez por nós e entregando-se mais e mais a Ele. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Pai, por essa maravilhosa oportunidade que nos deu. Abençoa os nossos internautas e que essa palavra possa chegar a muito mais pessoas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E até a próxima, queridos irmãos.